Estamos abrindo mais uma escola de paz. Quando se trabalhava numa televisão nacional, nós tivemos que fazer uma pesquisa de vocabulário básico brasileiro, porque verificamos que às vezes nós dizíamos alguma coisa no Rio e pegava mal no Rio Grande do Sul ou pegava mal no Nordeste, porque o vocabulário brasileiro é muito rico, mas muito desencontrado em função das regiões. A palavra que tinha mais significados era constipação, significando coisas absolutamente diferentes e até contrárias, dependendo da região. Desde prisão de ventre até diarreia, resfriado, gripe, problemas cardíacos, nó nas tripas. Tinha uma variedade de significados muito grande. Doutora Sheila, o que é constipação? A constipação é a dificuldade de se eliminar fezes. Às vezes, as pessoas interpretam como constipação a frequência das evacuações. O que é mais importante é a consistência e a dificuldade de se eliminar fezes. Tem algumas épocas da vida que a criança pode passar 4, 5 dias sem evacuar e isso não é constipação, desde que as fezes sejam macias, sejam de fácil eliminação. Então, a constipação é um intervalo muito grande entre as evacuações e fezes de consistência aumentada, porque é necessário ter essas duas coisas. A gente tem visto muito tratamento, muito manuseio de constipação que não é constipação, é apenas um ritmo intestinal daquela criança. Então, há necessidade de ter o ritmo intestinal alterado, poucas evacuações na semana, com fezes endurecidas e dificuldade de evacuar. Então, a constipação é justo isso aí. E a gente tem que ter muito cuidado realmente com o termo, porque eu estava com alunos portugueses e eles não estavam entendendo como é que eu estava dando remédio para soltar as fezes numa criança constipada, que para eles é resfriado. E em alguns interiores, onde a cultura portuguesa foi muito grande, constipação ainda é isso. Então, lá eles chamam de obstipação. A constipação, em alguns lugares do Brasil, realmente é resfriado. E em outros lugares é até diarreia. Às vezes confundem, né, as coisas. Esse conceito é extremamente importante, porque às vezes as mães, os pais acham que a criança que passa 3, 4 dias sem evacuar que é constipação, né? Então, queria que você reforçasse bem isso, porque se evacua naturalmente, sem nenhuma dificuldade, isso não é constipação. Não, se está tranquilo, não tem nenhum desconforto, só o ritmo que está alterando. Existem famílias presas e famílias diarreicas, então algumas famílias têm o trânsito intestinal mais lento, mas sem isso representar desconforto, necessidade de manuseio, a não ser algumas alterações em alimentação. Porque isso a gente pode, às vezes, melhorar esse ritmo só com o controle da alimentação. E existe constipação nos primeiros meses de vida? Existe, mas não do modo que a gente vê. O bebê nos primeiros meses, ele tem um amadurecimento, ele está aprendendo a entrar em contato com alimentos, aprendendo a digerir, aprendendo a manipular a alimentação. Então, nesses primeiros meses, podem ocorrer fenômenos que significam amadurecimento. E tem uma coisa muito importante nesses primeiros meses, que é uma coisa que se chama disquesia. O que é a disquesia? É a criança não saber relaxar o ânus para evacuar. Ela ainda não aprendeu. Então, vem à vontade, ela se esforça, ela se contorce, não consegue eliminar. Isso a gente chama de disquesia, é um processo de amadurecimento que, em média, termina lá pelo 6º mês de vida, mais ou menos. Então, essa disquesia leva a confusão com muitas doenças. Por exemplo, a criança chora,
ela tem dificuldade de evacuar. Quando está mamando, ela pode tentar evacuar e não conseguir, porque existe um reflexo que quando mama tem vontade de evacuar. E às vezes ela não consegue, e ela se agita no peito. Isso atualmente é interpretado como várias coisas, inclusive tratado como doença do refluxo gastroesofágico, constipação importante. Então, é essa disquesia que tem que ficar na cabeça de todo mundo. Ela existe, ela traz desconforto, mas é um processo de amadurecimento. E no aleitamento materno praticamente não existe constipação, é só a disquesia, que é um processo de amadurecimento. Não vale a pena interferir porque é amadurecimento, a gente tem que aguardar o amadurecimento. Agora, na criança em fórmula, algumas fórmulas, algumas mamadeiras, a criança que por acaso, infelizmente, não pôde receber o aleitamento materno, ela vai receber mamadeiras. Algumas fórmulas prendem. Agora, a indústria está trabalhando para colocar nessas fórmulas substâncias presentes no leite materno que fazem as fezes amolecerem. Então é só fazer esse manuseio porque não tem doença no caso. Porque se ele tem dificuldade de eliminar fezes fluidas, que como são as do leite materno, se endurece um pouquinho vai ter mais dificuldade. Então a gente tenta mimetizar com a fórmula o leite materno para que fique mais fluida, que ele consiga eliminar. Isso tem trazido muita complicação, muito manuseio dietético, uso de sucos precocemente nas crianças. E não é doença, é um processo de amadurecimento. Tem que esperar o tempo. E quem controla a criança tem que passar essa tranquilidade para os pais. Olha, seu filho está amadurecendo. Ele não anda ainda, ele vai andar quando ele amadurecer. Ele não senta ainda, ele vai sentar quando amadurecer. Então ele vai evacuar bem na hora que ele amadurecer essa parte. Ele não sabe, no início da vida, abrir o ânus para evacuar, relaxar. Então ele sente desconforto. E aí o que é a constipação funcional? A constipação funcional já é uma coisa que acontece na criança maior. Como o nome fala, é disfunção, não existe doença, é a função que está alterada por várias coisas. Principalmente no pré-escolar e escolar, a alimentação. A gente não ensina mais uma criança a comer a fruta, dá um suco coado porque não tem fibra nenhuma. Não ensina a comer um feijão com casca, dá o feijão caldinho que não tem fibra nenhuma. Não se ensina a usar as fibras que nós temos na alimentação do dia a dia. Então, essas crianças não têm uma motilidade, um movimento do intestino bom, porque não tem essas fibras que estimulam. Além do que, muito alimento industrializado, muito alimento, não se come mais nada integral. Então, isso dificulta no início da vida o trânsito intestinal. É de praxe tirar todas as cascas e frutas e trabalhar, às vezes, com legumes e folhas numa criança. Legumes e folhas, para o paladar infantil, não é muito agradável. Então, eles vão rejeitar aquilo. Existem coisas mais gostosas com fibra. E eles vão rejeitar e vão rejeitando e a gente deixa de usar algumas coisas que são boas para o paladar, tipo um milho verde, uma pipoca, uma coisa mais grosseira, uma barra de cereal, alguma coisa que tenha fibra. E aí, nos primeiros meses, a criança vai ser constipada por causa da dieta. Depois, ele passa a ter medo de evacuar, porque faz uma evacuação muito dura, às vezes alguns sangram, e aí vem a retenção voluntária de fezes. Porque é doloroso, inclusive. Porque é doloroso. É uma das causas de retenção voluntária. É a mais frequente em crianças dessa faixa etária. Então, ela retém voluntariamente. E retém voluntariamente porque, a partir dos 2 anos, ela aprende a ter uma evacuação social, aprende a controlar o esfíncter anal externo. O interno é involuntário, quer dizer, as fezes chegando ali, ele se abre. Mas a criança aprendendo a segurar com o esfíncter anal externo, ela vai reter a evacuação.
Então, não adianta o interno relaxar, que ele relaxa com a chegada das fezes. Mas o externo é só se a gente quiser. Isto é o controle social da evacuação, que começa de 2 para 3 aninhos. É a época do desfraude, é a época da escolinha. Então, isso tudo faz a criança reter fezes. Eu não sei se a gente vai voltar depois, mas tem outros motivos não tão simples. Mas isto é uma constipação funcional. É a criança que tem um trânsito lento por pouco uso de fibra e depois ela fica com medo de evacuar, além de outros motivos, porque nós temos vários outros motivos, ela fica com medo de evacuar e aí cada vez vai se acumulando mais fezes, endurecendo, endurecendo, endurecendo e a dificuldade cada vez pior. E aí é um verdadeiro pavor. Existe uma dancinha que a criança faz quando está a fim de evacuar. Isso eles fazem até no consultório. Esses dias quase que eu filmei uma. E na hora que, sem querer, saiu, ela dá um grito. Então, os pais acham que está fazendo força para evacuar. É justo o contrário, está fazendo força para segurar. Elas se escondem, não querem que ninguém faça. Alguns pedem para botar a fralda. Então, não querem evacuar, pedem para botar a fraldinha. É uma idade muito complicada e a gente tem que trabalhar bem, porque senão isso se estende. E isso é a constipação funcional? Funcional. Não existe doença. É só um processo de função. É só um processo de início, alteração da evacuação por causa de fibra e depois por causa de medo. Mas isso pode, entre outras coisas. Isso pode ter relação também com o treinamento precoce de ida ao... Tem, porque você não tem o conhecimento, o amadurecimento necessário para ter esse controle social antes de 2 anos e meio, 3 e alguns até 4. Então, esse treino precoce, que inclusive até as creches exigiam desfraude antes de ir, isso felizmente acabou, era um dos fatores, não é o único. Não é o único. Então, isso era um dos fatores que levava a este medo. Outra coisa, por exemplo, a fralda descartável, ela trabalhou muito em cima disso, porque a criança... Isso já passa para outra coisa que não é só a dor. A criança, ela não elabora muito bem coisas amorfas. Ela tem medo, ela vê monstros, ela vê bichos. E como ela não via as fezes, ela passa a ver depois de um certo tempo, a fantasia vai aumentando. E às vezes alguma mãezinha bem intencionada, um paizinho bem intencionado, vai no vaso sanitário, joga as fezes e diz assim, tchau cocô, vai encontrar com não sei quem. Aí a criança vai pensar, coloquei um monstro e é vivo. Então é complicado isso, as coisas têm que ser naturais. Além de outros fatores que a criança retém fezes, por outros fatores, inclusive emocionais. Se ela não está satisfeita com o ambiente, se ela não está satisfeita com a vida que ela tem, se ela perdeu alguém, se nasceu um irmãozinho, é como se ela falasse assim, a vida não está me dando o que eu quero, então eu não dou nada para a vida, nem o cocô. É uma coisa muito complicada nessa faixa de amadurecimento também pode servir, ela pode pensar que é uma perda. Ela está dando alguma coisa dela. E ela vai dar aquela coisa dela para alguém que mereça. Então, ela é uma das causas. Agora, a mais importante é a dor. Tá? Segundo, essa fantasia em torno das fezes. Tanto que as psicólogas que trabalham comigo, para trabalhar essa situação da forma que elas não lidam bem com isso, elas trabalham muito com argila, com massinha de modelar, porque a criança aprende que existem coisas que não têm forma e que não são monstros, não são bichos. Né? E existem N fatores, assim, até engraçados. Outro dia, um já estava bem melhor, aí chegou no meu consultório, eu falei, poxa, fulaninho, 4 para 5 anos. Você já está segurando o cocô de novo, um passarinho veio aqui e me contou.
Aí ele respondeu para mim simplesmente: estou sim, tia. Estou tentando bater meu recorde, já tem 14 dias. Era lúdico, ele estava brincando com aquilo, né? É muito complicado esse início do controle de evacuação nas crianças. E a gente tem que deixar ser bem natural, sem dar muita importância, sem exigir muito, porque isso vai alterando cada vez mais o psiquismo da criança. Como é que os pais podem determinar em que idade podem começar a chamada educação para evacuação? Eles podem começar como uma brincadeira. Compra um piniquinho bonitinho, põe a criança ali brincando com alguma coisa, não fez, tudo bem. E as coisas vão caminhando assim, sem aquela obrigação de fazer toda vez que senta ali. Um dia ele vai fazer. Agora, a maturidade vem dos 2 aos 4 anos. Isso, eu acho importante reforçar isso. É individual. Importantíssimo. Não tem essa idade certa. Porque a tendência dos pais é achar que, meu filho controlou com 1 ano, acho que é um sinal de desenvolvimento, de inteligência, e não é por aí, né? Antes de 2 anos, não existe controle, existe um treino como se a gente treinasse um animalzinho a não fazer xixi dentro de casa, a não fazer cocô dentro de casa. Ele ainda não tem esse controle. Aí dos 2 aos 4, olha, a faixa é muito grande, né? Aí começa o controle voluntário do esfíncter anal externo, que é o que faz o controle social da evacuação. Então, quando colocar a criança no vaso, por exemplo, não pode ser um vaso de um adulto. Tem que ter um assento adaptado para a criança, um banquinho para ela colocar os pés, porque a posição de evacuação boa é agachada. Então, se ela fica com a perninha balançando, ela não vai ter força para pressionar o abdômen. Então, isso é importante também orientar. E vem uma coisa em acréscimo. Algumas crianças têm medo de ir embora com a descarga. Então, eles não sentam no vaso por causa disso. Então, as fantasias são muitas nessa faixa de idade. A gente tem que ter muito cuidado e não falar. Deixa a coisa... depois, por imitação, por ter um piniquinho bonitinho, ele vai se adaptando. Se perceber que está tendo alguma dificuldade, não forçar, não se estressar, que isso é uma coisa natural, né? Do que achar que tem que ser um negócio com umas regras muito firmes, né? Não tendo doença, todo mundo faz. Uns antes, outros depois, né? Então, não tem que ficar... E quando é que os pais devem pensar em doença e não em uma situação natural? Primeiro, uma doença que dá uma constipação, uma prisão de ventre muito importante na criança, na maioria das vezes ela é diagnosticada no berçário, que é a ganglionose, quando existe uma ganglionose muito grande. Quando ela é mínima, às vezes vai para fases posteriores. Mais uma coisa importante, aquelas fezes pretinhas que o bebê faz quando inicia, ele vai fazer em 24, 48 horas de nascimento. Isso já fala um pouco contra uma doença orgânica, que quando tem doença mesmo, essas fezes pretinhas podem demorar para aparecer. Só em 10% é que acontece a evacuação precoce. E em 10% não acontece sendo doença, mas isso não é significativo. A gente tem que perguntar se eliminou esse mecônio, essas fezes pretinhas. E a criança com doença orgânica desse tipo, ela vai ser desnutrida, ela vai ser barriguda, ela não elimina bem gases, há uma distensão gasosa muito grande, diferente da outra, que elimina bem gases, às vezes até a queixa gases exagerados. Então, ela elimina bem os gases e nessa que tem a doença orgânica não elimina. Agora, em casos raros, a gente tem que procurar outras doenças. Por exemplo, doença celíaca pode se manifestar como constipação, mas é raro. Alergia alimentar
pode ser ter como manifestação a constipação, mas é raro, não é como está sendo feito hoje em dia. Hoje em dia, qualquer coisa é alergia alimentar, então se tira alimento de uma criança em desenvolvimento e o pior, principalmente o leite não repõe cálcio. Então a gente está tendo esse tipo de problema sério de diagnósticos exagerados de doenças onde ela não existe. E um hipotireoidismo que já foi triado com o teste do pezinho no nascimento, mas lá pelos 3, 4 anos pode aparecer o hipotireoidismo de uma tireoide ectópica. O pezinho foi normal. Então, essas 4 coisas, a doença de Hirschsprung, que é a ganglionose, que é muito fácil de diagnosticar na maioria das crianças. A doença celíaca, raríssima, como dando constipação. A alergia, raríssima, dando constipação. E o hipotireoidismo também raro nesse sentido de já ter o pezinho normal e depois vai se alterar. Então é uma coisa muito rara nessa faixa de idade. Para o senhor ter uma ideia, 1/3 dos nossos atendimentos em ambulatório de gastroenterologia na UFRJ são por constipação funcional. É um ambulatório de gastroenterologia, de referência. Imagina num de pediatria. É uma coisa muito frequente a funcional. Como melhorar a constipação dos primeiros meses de vida? Primeiro, ela praticamente não existe, né? Se a gente tem um aleitamento materno, é só a disquesia, aquela dificuldade de abrir o esfíncter para evacuação que a criança apresenta. A gente tem que se conscientizar de que isso é um processo normal, é um processo que vai acontecer um amadurecimento devagar e evitar ao máximo medicamentos. No máximo, um medicamento que trabalhe nas bolhas de gás para eliminar mais com facilidade. Agora, os outros analgésicos, por exemplo, alguns dão lesão hepática importante, que é o mais utilizado. Alguns dão lesão de medula, alguns dão problemas gástricos e principalmente tem se usado até anti-inflamatório em crianças com esse período de desconforto porque não consegue evacuar, de cólica inicial da vida. E isto, colocando risco-benefício, o risco é 1000 vezes maior do que o benefício. Então, no máximo, uma medicação para eliminação mais fácil dos gases. E massagens, dobrar a perninha, estimular a evacuação de outra forma. Supositório, muito raramente, porque a gente habitua a criança com aquilo e ela só vai depois evacuar com estímulo. O ideal é não utilizar. Eu costumo brincar com as mães assim, olha, a gente usa remédio e o supositório, quando você tiver, como eu moro em Niterói, eu falo, quando você tiver a fim de pular da ponte Rio-Niterói por causa do desconforto da criança. Então tem que ser uma coisa muito intensa. Normalmente a gente trabalha com compressas, com massagens, estimulando a evacuação, fazendo um movimento da direita para a esquerda na barriguinha do bebê. E isso tudo, elevando a perninha, isso tudo vai fazer com que ele elimine as fezes normalmente. Isso no aleitamento materno. No aleitamento artificial, a troca de fórmulas. Tem fórmulas que prendem, fórmulas que soltam um pouquinho, fórmulas que soltam muito, porque colocam pouco ou muito de componentes que existem no leite materno que fazem as fezes ficarem amolecidas. Porque a fórmula realmente faz as fezes ficarem endurecidas. Então a gente trabalha para amolecer, para que o único problema seja a disquesia. Então, evitar ao máximo esses medicamentos que podem dar risco importante para a criança. E essa questão da criança que está sempre sujando a roupa, sempre evacuando um pouquinho, soltando um pouco das fezes? Isso acontece na constipação funcional com retenção. É aquela criança que retém. Às vezes eu recebo no ambulatório, no consultório, crianças para tratamento de diarreia e aí a gente palpa a barriguinha, tem fezes
aos montes, endurecidas. Então aquela criança está retendo, ela está segurando. Na hora que ela não consegue segurar, ela solta. Ela solta um pouquinho e isso está sempre sujando. Isso é o que a gente chamava antigamente de encoprese, de soiling. Hoje a gente chama de incontinência fecal com retenção. Quer dizer, não é diarreia, é porque a criança está segurando e não consegue segurar em determinados períodos. Então ela vai sujar a roupinha, a fraldinha, a roupinha de alguma forma. E é interessante que às vezes eu recebo no consultório, no ambulatório, crianças para tratar diarreia. E eu recebo depois um telefonema do pediatra. Eu encaminhei você para tratar uma diarreia e você está tratando para constipação, porque o que a mãe passa é que faz evacuações toda hora. Isso confunde, a gente chama de falsa diarreia, de pseudo-diarreia. É a criança realmente nessa fase de retenção voluntária, por qualquer motivo, que não consegue reter o suficiente, de vez em quando dá o escape. É o escape fecal que suja a roupinha. Qual é a importância do treinamento para o controle da evacuação? O treinamento, ele não deve existir como esse treinamento. A gente treina um cachorrinho, a gente treina um bichinho. A criança amadurece e ela vai fazer isso espontaneamente. Ela observa, ela tem o exemplo do pai, da mãe, todo mundo faz na casa, então aquilo não é um bicho de 7 cabeças. Ontem mesmo no consultório uma me perguntou... O difícil é ela perceber que todo mundo faz na casa. Meu filho, com 5 anos de idade, entrou no banheiro que eu ocasionalmente não tinha fechado a porta. E ele manifestou uma surpresa enorme, que ele disse, ué, adulto também faz isso. Essa observação é que é importante, né? Hoje mesmo, de manhã no consultório, uma mãe me falou que a filha falou assim, mas eu tenho que fazer isso todo dia? Era uma que retinha. Eu tenho que fazer isso todo dia? Então, nessa criança, a gente não fala que tem que fazer. A gente amolece as fezes e vence a força de retenção dela. E aos poucos ela vai fazendo. Oferece um ambiente adequado, um piniquinho adequado, um vaso com contenção e o banquinho. E as coisas vão acontecendo. Nada de obrigação, não é um treino, não é uma obrigação. É uma coisa que acontece como comer, como fazer xixi, é uma coisa natural, né? Então a gente não pode criar, é hora de treinar meu filho, não existe isso. A gente oferece as condições e aos poucos ela vai chegando lá. E o tratamento da constipação em pré-escolares e escolares? Quando não tem retenção voluntária, a gente trabalha com os alimentos que são as fibras naturais. Eu costumo trabalhar muito com alimentos mais agradáveis ao paladar da criança. Uma pipoca, um milho verde, a fruta sempre com casca e bagaço, nada de tirar bagaço da fruta. Ela vai usar uma vitamina de fruta, uma salada de fruta, ela não vai tomar um suco da fruta. O suco da fruta é uma coisa que depois a gente vai usar como guloseima de vez em quando. Não há essa obrigatoriedade de se dar o suco. Criança bebe água e come a fruta. Ninguém morre de sede se tiver água. É o instinto mais primitivo que a gente tem. Se tiver sede, vai beber água. Não precisa ficar enfeitando a água, botar um chazinho, um docinho e tudo. Isso aí atrapalha, inclusive, a ingestão normal de água. E a gente vai oferecer a fruta com a casca, o bagaço, tudo que tem direito, como as crianças no interior fazem, né? E os industrializados, biscoitos, isso não precisa existir numa casa habitualmente. Isso é uma coisa que vai existir num passeio. Coisas muito industrializadas, como iogurtes, não há necessidade. Se a criança tiver uma alimentação caseira, adequada, boa,
com cereais, com casca, grão de bico com casca, ervilha com casca, feijão com casca, tudo sem muito refinamento. Um bolo de milho verde, um soufflé de milho verde, isso tudo vai ajudar. E excesso de laticínios faz o cocô ficar preso. Então, excesso de derivados de leite também faz. Às vezes, na criança maior, a gente até substitui em parte por uma soja grosseira que ajuda na evacuação. Não é por causa de alergia, não, é porque a soja ajuda na evacuação. Então, os derivados de leite tem que ter, mas não na quantidade exagerada, né? E as fibras têm que ser utilizadas. Se a criança já retém fezes, se ela tem medo de evacuar, se ela segura, se ela tem impactação de fezes, se ela tem muitas fezes retidas no abdômen, se ela tem medo, se ela tem fobia de monstros, se ela não está querendo oferecer aquele presente para o mundo porque ela não está recebendo coisa boa do entorno, aí a gente tem que trabalhar com medicação, mas não laxante. A gente trabalha com substâncias que aumentam a entrada de água para o intestino, para amolecer aquelas fezes, de uma forma que a criança não consiga segurar. Então, no início, vai ser uma sujeirada. Ela vai soltar porque ela vai tentar segurar e não vai conseguir. Então, essa criança vai ter a força dela vencida por aquele medicamento. Então, esses medicamentos são especiais que nós utilizamos para aumentar a entrada de água. Não é laxante, não dá desconforto, não dá problema nenhum. Então, a gente está empurrando as fezes de cima para baixo. Muito cuidado com laxantes e principalmente o óleo mineral que é utilizado em larga escala. Óleo mineral antes de 2, 3 anos não é para ser usado, porque ele é usado para retenção voluntária. Antes da criança treinar o esfíncter, ela não tem retenção voluntária. Então, essa criança pode ter esse óleo indicado depois dos 3, 4 anos, se ela for uma criança que retém as fezes, mas o cuidado de não se usar de noite, o cuidado de não se usar em crianças com neuropatias, porque é um óleo que aspirado ele dá uma pneumonia lipoídica muito séria. E a gente tem visto isso ser usado assim em larga escala. Nós usamos em situações especiais, mas nunca quando a criança vai para a cama, mas na parte da manhã para evitar essa pneumonia lipoídica, que é uma pneumonia por óleo, que é um óleo que é difícil de ser tirado do pulmãozinho, então é uma pneumonia complicada. Então, nós não trabalhamos com óleo, a não ser em casos especiais, laxante nenhum, só essas substâncias para puxar a água para o intestino. E ao mesmo tempo um treino, se cria um hábito alimentar. Não na criança, na família. Da família. É a família. A gente faz a lista do que por exemplo, frutas secas, passa, ameixa, damasco, tâmara, isso tem uma quantidade de fibra muito grande. Os alimentos integrais, uma quantidade grande de fibra, barra de cereal no lugar de um biscoito. A criança vai aceitando, mas ela tem que ver a família comer. Porque se aquilo é dela, não é dieta para ela, é uma alimentação saudável. Eu brinco muito assim, olha, é bom para o papai que está gordinho, é bom para o colesterol do papai que está alto, é bom para a mamãe também que está gordinha, é bom para evitar câncer de intestino, é bom para a prisão de ventre. E eles prestam atenção, a criança maior presta atenção. Aí outro dia eu ri muito de uma mãe que me ligou, doutora, fala com fulaninho aqui no telefone, por favor. Fala com ele que de vez em quando a gente pode comer isso, porque ele estava vigiando a família. Então a gente tenta educar também a criança maior, né? Que vai controlar até o hábito alimentar familiar. A senhora disse várias vezes que laxante não. Por quê? Porque é uma situação de desconforto, da cólica, da dor, a gente quer tirar a ideia da criança daquilo. Se a gente estimula, a gente está forçando a criança a pensar naquilo, né? Então,
Então a gente faz a coisa ser natural. Aí ele vai vendo, com esses medicamentos que nós utilizamos, ele vai vendo que as fezes estão ficando macias, que ele já pode evacuar sem doer. E isso é um processo longo, de 6 meses a 1 ano. Porque ao mesmo tempo, o intestino que ficou alargado pela quantidade de fezes vai voltando aos pouquinhos ao tamanho normal. Ele perdeu a noção do que é fazer cocô, ele vai voltar a ter, ele vai ter um processo longo e, ao lado disso, acostumando com alimentos saudáveis. Não é dieta para constipação, é alimentos saudáveis. Porque se a gente chama a atenção, complica. Às vezes, a gente tem que lançar a mão de recursos não agradáveis naquela criança que tem fezes retidas assim de 1 mês, 2 meses. Aí a gente tem que esvaziar via anal a criança ou internada ou no local de ambulatório. A gente faz o clister naquela criança para tirar, eu brinco com a mãe, tirar a rolha. Tirou a rolha, depois o resto vai. Então, são poucas as ocasiões que a gente faz isso e que faz o uso de laxante. Mas normalmente é desligar a cabecinha da criança, mostrar para ela, olha, tá macio, não vai mais doer. E aí ela vai aos pouquinhos voltando. Como eu disse para a senhora, é de 6 meses a 1 ano. E quando a gente pensa, tá tudo resolvido, 50% volta a ter retenção voluntária. Então não é uma coisa simples, não é uma coisa para ontem, é demorado. Quer bater recorde. Ou então um outro pai que a primeira vez, tudo bem? Não. Melhorou? Segunda vez? Não. Terceira vez? Não. A 4ª vez, isso não é para fazer, tá? Não estou ensinando. A 4ª vez ficou ótimo, doutora, mas foi o tratamento mais caro que eu fiz. Eu falei, eu não passei nada caro para o senhor, o que ele andou tomando? Ele falou, não, ele não tomou nada não, eu estou comprando por R$5 cada cocô dele. Tem isso também. E na criança maior tem a falta de tempo, está no computador, está no joguinho, não quer parar, isso aí vai retendo, vem à vontade. A vontade vem 3 vezes, 4 por dia. Se ela não vai naquela hora, as fezes são recolhidas. Então, tem criança que não quer parar de fazer a atividade para ir. Também é uma das causas importantes. Nós agradecemos a presença da doutora Sheila Percope e aqui encerramos mais um Escola de Paz, prometendo voltar na semana que vem. Muito obrigado. Se você tem alguma dúvida, um problema, uma sugestão, escreva para mim. Dr. Edson Liberal, Soperge, Sociedade de Pediatria do Rio de Janeiro, Rua da Assembleia, número 10, sala 1812, Centro CEP 20011-901, Rio de Janeiro. Ou no e-mail secretaria@soperge.org.br.